inteligente. O que seria a oração inteligente? É a oração que está totalmente alinhada com a palavra de Deus. Essa é a oração inteligente. Porque há muitas pessoas que pedem coisas e não acontece, porque eles pedem mal, pedem errado, pedem desalinhado com o plano e com o propósito de Deus. Deus nunca vai dar para você algo que não esteja alinhado com o propósito dele. É claro que você pode orar sobre todas as coisas, mas você tem que entender quais são as suas prerrogativas, seus privilégios como filho de Deus. E que tem coisas que não podemos orar. Por exemplo, como é que eu vou pedir o carro do outro, ou a casa do outro, ou o cônjuge do outro, ou o filho do outro? Como é que eu vou pedir o emprego de outra pessoa? Mas há pessoas que fazem orações que não vêm da parte de Deus. É por isso que nós temos que aprender a fazer orações inteligentes. Orações inteligentes têm 100% de resposta. Eu vou repetir. Orações inteligentes têm 100% de resposta. Eu não posso orar algo que Deus não disse na palavra dele que eu posso orar. Hoje mesmo eu estava lendo um testemunho de uma mulher que foi curada de uma cirrose. Ela foi curada. Jesus Cristo a curou. Eu fiz a oração, mas quem curou foi Jesus. Só que se a minha oração não tivesse sido certa, não tivesse sido uma oração inteligente, será que ela teria sido abençoada? Eu creio que não. Eu tenho que orar segundo a palavra de Deus, para que eu tenha 100% de orações respondidas. Então hoje você vai compreender aqui alguns passos para você fazer uma oração inteligente. Uma oração para você ter 100% de resposta na sua vida. A Bíblia nos diz em Lucas 11:9, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É um princípio. Ou seja, toda oração inteligente que está alinhada com a palavra de Deus, ela tem 100%, não é 99%, 100% de resposta. Eu tenho orado, você que me acompanha aqui no YouTube às 6 da manhã e às 18 horas. Eu perdi as contas já de quantos milagres, de quantas pessoas abençoadas, de quantos livramentos, de quanta coisa eu vi através das orações. Mas todas as orações que eu faço aqui é alinhada com a palavra de Deus. Nunca fiz uma oração sequer que não estivesse alinhada com a palavra de Deus. Eu estou agora, logo eu vou começar um novo propósito, onde eu estarei orando por 1000 vezes mais. Uma oração onde eu vou estar colocando diante de Deus para que Deus abençoe as pessoas 1000 vezes mais. Mas eu tenho um versículo bíblico para isso. Está lá em Deuteronômio, que fala sobre uma palavra que é lançada para que Deus abençoasse 1000 vezes mais. Ou seja, tudo que você pedir em oração tem que estar alinhado com a palavra. Eu não posso orar para Deus te prosperar se a palavra não me libera isso. Então, compreenda isso, certo? Então, vamos aqui, primeiro passo. O primeiro passo para você fazer uma oração inteligente é você aprender a orar. E aprender não só a orar com outras pessoas, mas também fazer a sua própria oração. Isso é uma verdade. Não há nada de errado em você receber oração. Na verdade, você tem que buscar, ciclos de oração, as orações que a gente faz aqui, muitas pessoas, mas você tem que aprender também a fazer a sua oração, no seu dia a dia, quando você acorda. A sua oração quando você está no trabalho, a sua oração quando você está diante de um desafio, a sua oração quando você precisa de mais força, você vai ter que aprender a orar. E às vezes as pessoas não sabem orar. Toda oração, a Bíblia diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim quem? Jesus. Então, o acesso ao Pai é por meio de Jesus Cristo. Então, quando você começar a sua oração, você tem que se dirigir a Deus em nome de Jesus. Ore sempre a Deus, Pai, em nome de Jesus. Claro que você pode falar com o Espírito Santo. Claro que você pode orar para Jesus. Mas lembre-se,
Ninguém chega a Deus sem Jesus. Então, Jesus é quem nos dá o acesso. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz assim: lembre-se que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Ou seja, se você clamar, Deus vai te responder. Se você é uma pessoa que foi justificada por Jesus, você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, a tua oração tem muito poder. Em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz que você é a justiça de Deus em Cristo. Ou seja, por meio de Cristo, você foi justificado. Isso torna você justo por meio de Jesus. E isso faz com que a tua oração seja potentíssima, seja muito poderosa. Segunda coisa, para você ter tua oração respondida, ore a seu Pai Celestial e não a qualquer pessoa. Se dirija a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Em João 16, 23, a Bíblia diz: naquele dia nada me perguntareis. Ou seja, nós temos que entender que Jesus nos direcionou ao Pai Celestial por meio dele. Então, esse é um princípio de Deus. Jesus estava falando sobre o tempo e que ele não estaria mais com os discípulos. E Jesus estava dizendo: naquele dia nada me perguntareis. Ou seja, sempre que você ir a Deus, o que Jesus estava dizendo é: vocês não vão orar num túmulo. Vocês não vão orar, para qualquer coisa. Vocês vão orar ao Pai Celestial. E ao Pai Celestial vocês irão falar por meio de Jesus Cristo. Na oração do Pai Nosso, é Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso sempre se dirige a Deus. Agora, deixa eu continuar aqui. Terceiro, para termos orações respondidas, nós temos que orar no nome de Jesus Cristo. Em João 16, 23, a Bíblia diz: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. É no nome de Jesus que eu tenho acesso. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Não é pelo meio de qualquer pessoa. É no nome de Jesus que nós vamos ter acesso. Em Atos capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz: tomai conhecimento, vós todos e de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, sim, em seu nome é que está curado. Sempre por meio do nome de Jesus Cristo. Agora, se nós queremos também termos nossas orações respondidas, nós temos que aprender a confessar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Em 1 João capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Eu tenho que me aproximar de Deus com a consciência que eu preciso pedir perdão pelos meus pecados, pelos erros que eu tenho cometido. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados, eles criam um muro de separação entre nós e o nosso Deus. Está lá em Isaías capítulo 59, verso 1 e verso 2. Deus tem o poder de nos abençoar, mas nós temos que aprender a entrar na sua presença, confessando nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Então, queremos ter nossas orações respondidas? Então temos que ir continuamente diante de Deus e lavar as nossas vestes através do pedido de perdão a Jesus Cristo, confessando nossos erros, confessando as nossas falhas. Um outro segredo para termos nossas orações respondidas é a oração inteligente: permaneça em Cristo. Em João capítulo 15, verso 7, a Bíblia diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Permanecer em Cristo é aquela pessoa que não desiste de orar.
é aquela pessoa que não para de orar, aquela pessoa que está sempre clamando, é aquela pessoa que está sempre na presença de Deus, ela não para. Quando você permanece em Cristo, você tem resposta da sua oração. Um outro passo importante para nós termos nossas orações respondidas é que a palavra de Deus permaneça em mim. Então, se nós queremos fazer a oração inteligente, no Salmo 119 e 133 diz: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Deus não responde orações tolas, nem faz coisas contra a sua palavra. É como eu disse, Deus não vai fazer, coisas fora da sua palavra. Tem gente que diz assim: Senhor, me manda provisão, me manda um milagre. Deus manda provisão, manda um milagre. Uma vez, duas vezes. Só que na terceira vez, Ele vai perguntar para você: e você não vai trabalhar? E você não vai administrar melhor as suas contas? E você não vai negociar para tentar um preço mais barato? Sabe por quê? Porque a gente pede provisão, mas esquece que a Bíblia fala que nós temos que ser um bom administrador, nós não podemos ser preguiçosos, que nós devemos ser diligentes. Ou seja, eu tenho que conhecer a palavra de Deus para saber qual que é a minha posição na palavra, se eu estou cumprindo, certo? O que a palavra me diz. E ao pedir a Deus, eu estou pedindo, mas eu estou também cumprindo princípios, certo? Então, Deus não abençoa uma oração tola. Então a pessoa gasta desenfreadamente, quando chega a fatura do cartão de crédito, ela diz assim: Deus, eu preciso de um milagre. É como eu disse, uma vez Deus pode fazer milagre. Duas vezes Deus pode fazer milagre financeiro. Mas depois Ele quer que você tenha compromisso com a palavra dEle, para que você não venha se enroscar nos mesmos problemas. Então, a palavra precisa permanecer em mim, para que eu tenha resultado nas minhas orações. Agora, olha só, estou sendo um bom administrador, estou trabalhando, estou seguindo as direções de Deus na minha vida, e de repente meu carro quebra. Ou eu tenho um prejuízo financeiro em alguma coisa, um negócio que dá errado, enfim, alguma coisa. Daí sim, eu estou andando na palavra, eu estou fazendo o que agrada a Deus, e eu posso chegar em oração e dizer: Deus, eu preciso de um reforço financeiro. Eu preciso que o Senhor me abra uma porta de oportunidade. Bem, quando eu fizer isso e a palavra permaneceu em mim, com certeza, eu serei ouvido. Porque essa é a oração inteligente. Você está orando, mas você também está com a palavra em você. Você está permanecendo na palavra. Um outro detalhe, um outro passo importante é você obedecer os mandamentos do Senhor. Em 1 João capítulo 3, verso 22, a Bíblia diz: é aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Esse versículo é muito claro. Deus responde às orações de quem está obedecendo ele. Está aqui, está claro. É tão claro quanto a água. Deus responde às orações de quem está em obediência diante dele. Outra coisa, se nós queremos fazer uma oração inteligente, eu preciso ser frutífero. Em João capítulo 15, verso 16, a Bíblia diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Deus ligou a oração respondida ao dar frutos. Olha que tremendo isso. Deus ligou a oração respondida ao dar frutos. O que seria eu dar frutos? Dar frutos é aquilo que Deus me entregou nas mãos, eu estou multiplicando. Então, eu estou cuidando bem da minha família, eu estou fazendo um bom trabalho, certo? Deus me deu dons e talentos, eu estou usando meus dons e talentos, o que vem na minha mão prospera, o que chega para mim eu administro bem. Se eu der frutos, a Bíblia diz que o Senhor vai me confiar mais e mais. Então daí eu vou poder fazer orações por projetos maiores,
pedindo coisas maiores, pedindo uma porta maior para Deus, e Deus vai abrir essa porta. Por quê? Porque eu estou fazendo uma oração inteligente. Eu estou dando frutos. A pessoa que dá frutos, escute isso, é muito importante. A pessoa que dá frutos, ela prospera no seu caminho. Ela é abençoada. Agora, se eu quero as minhas orações respondidas, em Marcos capítulo 11, verso 24, diz assim: Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Jesus aqui está dizendo que se eu tiver fé, eu terei minhas orações respondidas. Eu tenho que ter fé. Fé de que Deus vai me ouvir. Fé de que eu estou sendo atendido. E sabe o que eu vejo hoje? Eu que acompanho aí a vida de oração de muita gente, são milhares de pessoas que oram comigo. As pessoas não têm persistência. As pessoas não têm persistência. O propósito é 14 dias, elas ficam 5 dias firmes e depois no 6º dia já começam a falhar a oração. Sabe, elas não têm disciplina, não têm foco na sua oração. Por quê? Porque está faltando fé. Está faltando fé. A fé, porque a fé, ela me move a fazer. A fé me faz acordar de manhã e a estar na presença de Deus. Então, é a fé que vai abrir para a minha vida os milagres de Deus. E claro, agora eu quero encerrar com um dos maiores passos. É um dos maiores passos da oração. É você fazer uma oração inteligente, mas ao mesmo tempo uma oração profética. O que é uma oração profética? É uma oração que vê com os olhos de Deus. Ou seja, Senhor, me abra portas. O Senhor tem o melhor para a minha vida. Me abra grandes portas. Que a fartura entre na minha vida. Que a paz entre na minha casa. Que a presença do Espírito Santo enche o meu lar. Que a prosperidade chegue até mim. Que o Senhor me conecte às pessoas certas. É uma oração inteligente, mas é uma oração profética também. Certo? Isso vai trazer um grande avanço, um grande romper para a sua vida. Eu deixo essa instrução para você. Quero fazer uma oração agora pela tua vida. E gostaria, se você recebe a minha oração, escreve aqui nos comentários, eu recebo, tá? Escreve aí, eu recebo. Eu quero fazer uma oração por ti agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, abre os céus sobre a vida de cada pessoa que está aqui, nesse propósito, orando, crendo, aprendendo sobre oração. No nome de Jesus Cristo, eu quero orar, Senhor, para que o Senhor vire aquela chavezinha dentro deles, para que eles compreendam que precisam ser intercessores, que precisam aprender a orar. Coloca fome no teu povo de estar na tua presença, de buscar a tua face. Espírito Santo de Deus, visita cada um deles, toque-os com o teu poder agora. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Digo também a todo aquele que está enfrentando provas e lutas e adversidades, seja livre agora, que o Senhor te dê um livramento. E, Senhor, sobre cada pessoa que está pedindo uma intervenção, um milagre de Deus, que esse milagre, essa intervenção aconteça agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te levante como um poderoso intercessor na tua casa, na tua família. E se você puder compartilhar essa palavra, essa oração com outras pessoas, faça isso. Hoje às 18 horas, não perca a oração da noite. Não perca a oração da noite. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus te proteja.